que saiu o primeiro Velozes e Furiosos, não foram poucos os que acharam aquilo forçado e meio ridículo. Os puristas, dos antigomobilistas aos fãs esportivos japoneses, acharam exagerada a caracterização da maioria dos carros tunados que apareceram na telona. Mecânicos e preparadores, vixi, o passatempo era avacalhar total incoerência técnica de algumas falas e algumas cenas, mas pra molecada que saiu da sala de cinema de queixo caído lá em setembro de 2001... foi o maior impacto das suas vidas. Para eles, Velozes e Furiosos foi a centelha de uma combustão de hidrazina que eles sequer sabiam que existia. Um filme que criou imediatamente uma geração inteira de entusiastas, transformando em avalanche uma bola de neve que já vinha embalada com Gran Turismo, Need for Speed e 60 segundos. E isso alterou para sempre a história da própria indústria de peças de preparação em todo o planeta. E o mais irônico é que muitos daqueles puristas e mecânicos da velha guarda, que já viviam lá no meio dos carros preparados e acharam tudo aquilo meio ridículo na época, passaram a gostar do filme em algum momento dentro dos últimos anos e hoje continuam curtindo e cada vez mais, mesmo que seja meio em segredo. A maioria assiste hoje Velozes e Furiosos 1 com nostalgia, porque eles finalmente captaram uma coisa que a molecada que não tinha tanta base técnica sentiu logo de cara lá dentro da sala de cinema. O primeiro Velozes e Furiosos nunca pretendeu ser perfeitamente coerente na parte técnica, mas sem dúvida foi muito bem sucedido em captar o espírito, em representar o que move e une os entusiastas. E esse pano de fundo era muito mais importante do que os adesivos exagerados e meio infantis ou aquelas barras de neon. Era muito mais valioso que ficar ali olhando na lupa, né, uns micos técnicos como assoalhos voadores, injeções de óxido nitroso que distorcem o espaço-tempo, ou sei lá, falas incoerentes sobre dupla de embreagem ou um dojão empinando ao mesmo tempo que faz um burnout e um asfalto sem cola. Agora, eu vou detalhar para você esse pano de fundo e vai ficar mais clara a importância para a cultura automotiva desse filme, que aliás está comemorando 25 anos de história e por isso esse aqui é só o primeiro vídeo de uma série especial. Prepara um café quentinho e se recline no sofá. Velozes e Furiosos era sobre um novato entrando no meio. Todo mundo já foi um cabaço no meio dos carros preparados um dia. E Velozes e Furiosos 1 era exatamente a crônica do rito de iniciação de um outsider. Para fins de roteiros hollywoodianos, claro, o Brian era um policial disfarçado, querendo prender uma quadrilha que usava carros preparados para roubar cargas, né? Mas esquece isso, porque na prática, tanto para o espectador quanto para o próprio personagem do Paul Walker, o importante mesmo é que o Brian, ele era um novato que entrou lá na cena dos carros modificados, se apaixonou perdidamente pelo meio e acabou tomando uma decisão, virar parte dele. O encontro que antecede a primeira corrida mostra isso acontecendo com muita perfeição, porque mesmo já tendo um carro animal como parte do seu disfarce, o Brian tá ali meio desajeitado, um cara sozinho, né? É um contraste absurdo com a chegada da turma do Toretto, e no fim isso sempre existiu no mundo real. Aquele cara ou aqueles caras que são os cabeças, né, daquele grupo, daquela panelinha, todo mundo conhece esse ou aqueles caras que tem um projeto foda, né? E quando chega esse pessoal, todo mundo para, o ambiente dá uma congelada, né? E essa hierarquia tácita entre os entusiastas, numa panelinha de preparados, sempre rolou, desde a época lá dos Hot Rods dos anos 60, os envenenados, né, como se chamava na época dos anos 70, 80, os tunados dos anos 2000 e, lógico, até a geração Stage de hoje em dia. E o final da primeira corrida é a mesma coisa, pessoal. Mesmo quase fundindo o motor, o Brian chamou a atenção da galera, mas ele é um cara totalmente deslocado, um estranho na tribo, porque ele não tem crédito social, né, ali no meio. E isso não ia mudar mesmo se ele ganhasse. Como eu falei, todo mundo já foi um cabaço nesse meio um dia, chegou ali sem amigos, sem moral, sem apoio, né? E talvez seja por isso que o Brian fisgou a molecada no cinema, porque boa parte desse público também era de fora desse meio e se identificaram o quê? Com o progresso, né? Com a jornada do Paul Walker, enfim, do Brian O'Connor dentro desse universo, e aí começaram a sonhar em fazer parte desse universo também. E hoje mesmo, por isso, consegue enxergar, pô, já fui esse cara um dia também, né? E como cereja do bolo, o próprio personagem Brian O'Connor e o seu ator, o Paul Walker, eles borraram completamente a fronteira entre a ficção e a realidade, porque como a gente sabe, o Paul Walker acabou entrando de cabeça no universo dos carros preparados por conta desse filme. Velozes e Furiosos era sobre uma história real.
O primeiro Velozes e Furiosos foi o único roteiro dirigido por Rob Cohen e o único roteiro de toda a franquia baseado em uma história real. Um relato sobre o universo dos pegas de rua, onde você tinha um rachador que inspirou dois personagens, inclusive, o Toretto e o Hector. No fim desse vídeo eu falo mais sobre esse assunto, então vale a pena você assistir o vídeo até o final. O Rob Cohen nunca mais dirigiu um Velozes e Furiosos e nenhum dos outros filmes parte de uma história real. Isso só reforça porque esse primeiro filme tem um sabor tão diferente, tão específico em relação aos demais, né? E o primeiro Velozes, ele não acertou muitas coisas da parte técnica, mas acertou em cheio na atmosfera e em muitas nuances. E isso inclusive vale, pessoal, para os nichos que aparecem no filme. Por exemplo, a turma do Toretto, né, são a molecada tuner dos imports, que é como os americanos chamavam os carros japoneses na época e até hoje, né? Aqui a gente chama de JDM, enfim, aquela confusão danada, né? E o próprio Toretto faz um link entre o universo dos imports e o meio raiz dos muscle cars e hot rods das gerações anteriores. E aí você tem os japas e os latinos em grupos, em gangues ou enfim, em equipes claramente separadas, sem ter presença de outras pessoas de outras etnias, porque o mundo em Los Angeles era e é exatamente assim mesmo fora do meio dos carros. E aí é lógico que você vai ter também o meio dos exclusivos, né, representado pelo cara ali da Ferrari 355 Spider, que seria, sei lá, um cara do eixo de Beverly Hills, de Malibu ou de Newport Beach ali na Califórnia, né? E lógico, tem um monte de estereótipos, tem aquele tempero exagerado de Hollywood, claro que tem, né, gente? Mas tem coerência também com o mundo real e isso vale inclusive para os carros. Muitos dos carros que aparecem no primeiro filme eram carros reais, projetos reais do mundo real, da cena dos carros preparados de Los Angeles, e isso inclui o próprio Supra, que originalmente era um projetaço do mundo real do Craig Lieberman, que acabou atuando como conselheiro técnico e melhorou muitas das falas e coisas que os roteiristas originalmente iam colocar nos filmes, né? A própria seleção do carro melhorou muito com a presença do Craig Lieberman. Mas obviamente muitas das coisas que ele aconselhou ou tentou corrigir no roteiro foram ignoradas, e aí que surgiram umas coisas meio esquisitas, como aqueles adesivos de gladiadores cromados nas laterais dos carros e memes como... Agora, um aceno muito legal ao mundo real que só aparece no primeiro filme é a ansiedade que rola na galera instantes antes da largada. Você vê isso, por exemplo, com o Brian, que fica falando consigo mesmo, né, que erra ali a linha quando vai parar o carro na primeira prova. Você tem o Jesse todo desfocado, quase se atropelando ali, né, na corrida contra o Johnny Train, antes da corrida, na verdade. E a diferença da forma como o Brian e o Toretto se comportam instantes antes da largada final, né? Você vê que o Brian tá tenso, né, tá ansioso, e o Toretto tá focado. E uma outra imersão que ficou muito bem representada é o hiperfoco no exato momento que a largada rola, porque para quem compete é normal você se concentrar tanto naquela fração de segundo que o pianinho vai descer ali até o verde, que todos os outros sentidos do corpo ficam meio apagados, meio emudecidos, né? Então você não enxerga ou não escuta nada mais naquela exata fração de tempo, né? E isso rola na largada do primeiro pega do filme. Velozes e Furiosos era sobre a amizade especial entre entusiastas. Cada um de nós possui a sua própria relação com o seu carro, as nossas motivações, o nosso apego, as nossas expectativas. Agora, quando você insere o carro e o dono no espectro coletivo, uma coisa muda. Os carros passam a ser coadjuvantes. Eles são só a cola que unem peças que passam a ser muito mais importantes, que são as pessoas. O maior legado do primeiro Velozes e Furiosos foi transmitir para o espectador leigo uma visão sobre o que é essa relação de amizade que existe entre entusiastas, né? Conhecidos que viram camaradas, que viram amigos e que viram irmãos, compartilhando rolês, ritos e muitas coisas que sequer são automotivas dado o momento, né? E é meio difícil você explicar esse tipo de amizade para quem não é desse universo. Você vê isso no primeiro filme em um monte de cenas que, na verdade, não são fundamentais para a trama, mas são fundamentais para te colocar dentro desse universo. E o primeiro filme trabalhou muito bem isso. Então, por exemplo, a equipe do Toretto é introduzida no filme com algo típico do mundo real, né? Um rolê entre os amigos para acerto de mapa. Beleza, claro, as roupas, as poses são exageradas, né? Mas aí você tá falando de Hollywood, né? O importante é você não perder o pano de fundo de vista. Você tem os ritos de comprar peças com seus amigos, e você vê isso, por exemplo, com a galera do Hector chegando lá na loja, na Racer's Edge, né? E tem muitas lojas nos Estados Unidos que tem exatamente aquele visual, e isso acabou inspirando muitas outras lojas, inclusive no Brasil, a adotar um visual similar, né? E claro, também a gente tem a galera do Toretto levando aquele monte de caixa de peça do Supra pro QG, né? Ok, no mundo real vai ser uma Fiorino, um golzinho com um banco traseiro rebaixado ali, mas o mais importante vai ser igual, você e seus camaradas levando uma pancada de peças pro projeto de alguém. E claro, né, gente, é muito mais do que levar peças. São os ritos. A galera se reunir na casa de um amigo pra tomar uma breja, jogar um videogame, pra assistir um filme, pra juntar todos os carros e fazer um churrasco com a turma toda, né?
As pessoas são muito mais importantes que os carros. E essas pequenas coisinhas do tecido social que rola entre os entusiastas estão ali no primeiro Velozes e Furiosos. E eu acho que é a coisa que mais conversa com o mundo real que a gente tem nesse filme. E isso cativa os entusiastas sem eles perceberem. E essa atmosfera foi completamente perdida em todos os filmes que vieram depois. Eles até tentaram replicar um pouco daquilo, mas na boa, eles perderam o contato com o universo, com o mundo real mesmo, né? E nesse assunto, aliás, eu acho que rolou inclusive um vacilo na direção do primeiro filme, porque eles apagaram uma cena de diálogo espontâneo dos caras falando sobre as primeiras experiências que eles tiveram ao volante, né? E o clima era exatamente isso aí, 4 sujeitos ali torrando embaixo do sol, tomando umas brejas, contando lorota, né? Eles cortaram fora o momento mais pé no chão do filme inteiro. Talvez por achar que aquilo não tinha muita relação com a trama do filme, mas pro entusiasta seria fundamental para ele entrar naquele universo com ainda mais imersão. Velozes e Furiosos era sobre projetos automotivos acontecendo. O primeiro Velozes e Furiosos, pessoal, é o único filme da franquia inteira que mostra um projeto acontecendo do começo ao fim, o Supra de 10 segundos. Ok, no mundo real, um projeto desse ia levar de uns 2 a 4 anos e nunca que aquele carro realmente ia fazer um quarto de milha em 10 segundos. Mas e daí? A história é inteira, do começo ao fim, né? O Brian chega com uma carcaça do Supra lá na oficina do Toretto, todo mundo avacalha, mas todo mundo decide fazer os carros juntos, né? Ou melhor, o carro. E aí o Jesse faz a lista de todas as peças que o carro vai ter, né? E faz até uma projeção de como que vai ficar com o Supra, né? E isso conversa muito com os entusiastas de hoje, inclusive. Eu não conheço ninguém que tem de 20 e poucos a 30 e muitos, 40 e poucos, que nunca tenha photoshopado uma roda, alterado uma cor de carroceria para tentar visualizar ali o projeto e deixar o sonho mais palpável na frente da tela do computador, né? E aí você tem aquela miríade, né, de peças novas espalhadas no chão da oficina que vai mostrar de uma forma mais romantizada um rito que todo entusiasta adora, né? Que é abrir as caixas das peças, ver aquele baita coletorzão, né, polido, aquele intercooler, que estão forjados, né, que é uma obra de arte, né, de usinagem. Dá até aquela dó, né, de você instalar aquela peça porque você nunca mais vai ver ela, vai ficar lá dentro do bloco, né? E claro que tem o rito da galera trabalhar junto, né, esse trabalho coletivo para fazer um carro acontecer. No mundo real, a gente sabe, vai ser uma coisa muito mais como instalar uma asa, trocar um intercooler, né, um som que seja. Dificilmente vai ser uma empreitada de restaurar um carro inteiro de cabo a rabo. Mas o que é importante é a atmosfera do esforço coletivo, né? E da alegria compartilhada de quando o projeto nasce e vai pra rua pela primeira vez. E esse clima, o ambiente está muito bem representado nesse filme, né? E a gente tem o shakedown dos carros, que é a hora da prova de fogo, de você dar aquele primeiro acelero de carga plena, né? Pra valer. E que vem logo depois que você viu que não caiu nenhuma peça e não quebrou e não explodiu nada no carro nos primeiros quilômetros, né? E muita gente não se ligou, mas o shakedown é o que acontece naquela primeira cena do Brian quando ele tá testando o Eclipse. Ele dá aquele rodão, né, do nada lá, quando ele tá lá, mais de 200 por hora, que poderia ser, por exemplo, uma conexão de óleo ali da parte do motor vazando e melando o pneu traseiro, um flexível de freio soltando, qualquer coisa, qualquer enrascada que pode acontecer nessa primeira esmerilhada que você vai dar um projeto, né? Então, os puristas, os preparadores ficaram muito fixados na falta de sentido dessa rodada, porque o filme não se esforça em dar nenhum motivo para ela ter acontecido. Mas aí muita gente ignorou o mais importante, o cara tava testando um projeto recém-montado, e nessa hora muita coisa errada pode acontecer. Velozes e Furiosos 1 tem lugar merecido na cultura automotiva. O primeiro Velozes e Furiosos cumpriu 2 grandes papéis. Na época ele foi responsável por uma grande explosão na cultura de carros preparados e personalizados. Trouxe centenas de milhares de novos entusiastas e isso fez crescer de maneira exponencial a indústria aftermarket de um jeito absurdo, tão absurdo que até hoje a gente colhe os frutos disso. E olhando o filme de hoje para trás, a gente tem um retrato, né, descontando os exageros e imprecisões do que é ser um entusiasta do meio de carros preparados nessa época, e muita coisa mudou, né, de lá para cá. E lógico, como é bacana compartilhar essa paixão com outros amigos. E por tudo isso que assistir esse filme dá uma nostalgia boa, uma sensação de estar em casa para quem é desse meio. Perto dessa importância, pessoal, é fácil você perdoar os erros técnicos e um outro elemento incoerente com a cultura automotiva mesmo da época, né? Por tudo isso, eu não tenho a menor dúvida de que esse filme pertence sim à prateleira de Bullet, de Vanishing Point, né? Corrida contra Destino, de Two Lane Blacktop, a 60 Segundos, Dias de Trovão, né? Que são filmes que, aliás, possuem várias incoerências e erros técnicos também, né? Mas cada um deles também teve uma grande contribuição para a cultura automotiva. É lógico que o primeiro Velozes e Furiosos nunca vai ter a elegância de um Grand Prix ou aquela atmosfera documental precisa, né, do 24 Horas de Le Mans. Mas por linhas tortas, ele acabou cumprindo uma missão até mais ampla do que muitos desses filmes que são os clássicos da cultura automotiva, porque nenhum desses filmes, pessoal, teve um impacto, consequências tão grandes no mundo real como foi o primeiro Velozes e Furiosos.
No fim das contas, Velozes e Furiosos nunca foi só sobre carros. Foi sobre uma cultura, uma geração e uma explosão de um movimento de entusiastas como nunca antes a gente viu na história. E com certeza, essa nunca foi a intenção do filme, mas, sei lá, né? Algumas das melhores coisas da vida são justamente o fruto do mero acaso. E agora, em 2026, o primeiro Velozes e Furiosos faz 25 anos de história. E fica mais fácil da gente ver o impacto que ele deixou no universo automotivo. E por isso, pessoal, nada mais merecido do que a gente ter um especial produzido aqui no canal do Flatout em homenagem a esse aniversário. Os membros do canal já conseguem degustar mais 2 outros vídeos agora mesmo na sequência. A história do Toretto do mundo real, que foi a inspiração do roteiro do primeiro Velozes e Furiosos, e também uma análise de como foi que o roteiro do filme construiu o palco inteiro para aquele duelo final entre o Charger e o Supra, e qual é o significado desse duelo, que é muito mais profundo. Na verdade, dentro da construção desse roteiro a gente tem até elementos de mitologia, né? E que não foram colocados ali à toa pelos roteiristas. E por isso que esse primeiro filme ele encerra com uma cena com um peso infinitamente maior do que o mero racha de carros, né? Por isso é lembrado até hoje e dificilmente a franquia vai conseguir repetir a grandeza daquele momento, né? E para você ser um membro do canal, é só você escanear esse QR Code que vocês estão vendo aí já alguns instantes na tela, ou acessar o link que está ali na descrição e nos comentários, e aí você escolhe um plano. E quando você é um membro, você não está só garantindo o acesso a vídeos antecipados, a vídeos exclusivos e a conteúdos mais aprofundados dos meus projetos, né, como a Alfa GTA M e o meu Honda S2000 que está aqui na Suécia. Na verdade, você está ajudando o canal do Flatout a continuar o seu trabalho, porque a partir desse ano, o site e o canal são 2 empresas separadas, que foi uma divisão que a gente fez para reduzir riscos numa época que a gente sabe, né, a economia está bastante instável. Então, a sua assinatura no site vai ajudar o site, que é uma outra empresa separada, e você ser um membro aqui no canal vai ajudar a minha empresa, essa empreitada de produção de vídeos aqui no YouTube, né? Ah, e quando você compra uma camiseta, né, ou um badge do Flatout, ou um dos posters que a gente tem à venda no nosso espaço lá dentro dos nossos parceiros e amigos da Interlakes, em loja.flatout.com.br, você também vai estar ajudando o canal. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.